Vamos abrir a janelinha aqui do currículo. Eu acho que é essa aqui. Isso mesmo, né? Muito bem. Então, o que a gente tem por aqui? A gente tem por aqui, de novo, aquela tabelinha, né, com todos os tipos de protocolos de roteamento. Todos não, né? Bastante protocolos de roteamento. Lembrando que a gente separa em dois tipos de categoria. Primeiro, protocolos que são vetor de distância, portanto, tomam as suas decisões baseados na distância entre os roteadores. E o protocolo Link State, tá? São os protocolos que tomam as suas decisões baseados na variação que a topologia da rede porventura venha a sofrer. Tá? E dentro aqui desse vetor de distância tem o EIGRP. O EIGRP, tá? Que é um protocolo classless, tá? É um protocolo proprietário da Cisco, portanto, teoricamente, só vai funcionar em roteador da Cisco, tá? E por ser proprietário, ele acaba sendo mais eficiente, né? Eu costumo dizer assim, comparando o PC com o Mac, né? O que acontece? O Macintosh ele tem um hardware proprietário, tem um sistema operacional preparado exclusivamente para aquele hardware. Você não consegue instalar o sistema da Apple num PC, tá certo? Portanto, isso faz com que ele seja mais estável, mais eficiente, use melhor os recursos, porque não tem que abrir para tudo quanto é tipo de hardware. Mesma coisa, a Cisco criou um protocolo chamado EIGRP, que usa todas as potencialidades do seu hardware, do seu software iOS. Tá? Portanto, ele é um dos protocolos de roteamento mais eficientes que tem. Então, se você tem numa rede só roteadores Cisco, é recomendado que você use o EIGRP. Tá? Bom, vamos ver o que ele faz. O que a gente vai falar sobre ele. Primeiro a história dele, depois descrever quais são os recursos que ele tem, como é que ele opera, como é que a gente configura, faz uma configuração básica do EIGRP, né? Como é que a gente calcula a métrica dele é completamente doida, tem um monte de fatores lá, mas é uma equação matemática, vamos dizer assim, que a gente vai aprender o que significa cada parâmetro dessa equação matemática da métrica dele. Descreveu os conceitos de operação do dual. O dual é a máquina, é o algoritmo que vai tomar as decisões, a programação que vai tomar as decisões de roteamento, tá? E descreveu os usos do comandos adicionais, ou seja, já configuramos o básico, como é que configura o adicional, as coisas adicionais, tá legal? Vamos lá. Em primeiro lugar, um histórico. Né? Primeiro, em 85, a Cisco criou o IGRP. Tá? Que o IGRP utilizava o algoritmo Bellman-Ford, ou Ford-Fulkerson, que são algoritmos utilizados aí em protocolos de vetor de distância mesmo. Já o EIGRP, o Extended IGRP, lançado em 92, tá? E que são suportados a partir do iOS 9, tá? O IGRP já não é mais suportado a partir desses iOS aqui 12, né? Então o EIGRP usa já um algoritmo que ele chama de dual, tá? Ele vai ver o que significa cada uma dessas letrinhas depois, tá? E aí tem várias funcionalidades que melhoraram o IGRP. Tá? Depois é só efetuar essa leitura aí, é uma leitura mais teórica, tá? Então, algoritmo, diffusing update algorithm, ok, determinação do caminho a seguir
e a convergência. Uma das grandes vantagens do EIGRP é a sua rápida convergência. Ou seja, você tem lá, sei lá, 50 roteadores na rede, né? Até que todas as rotas em todos eles estejam consistentes, demora um tempo. Então, esse tempo ele é bastante reduzido no EIGRP em comparação aos outros protocolos. Mesma coisa também, está funcionando lá os roteadores, tudo direitinho. De repente um link cai. Todos os outros roteadores têm que saber que esse link caiu. O EIGRP faz com que essa propagação seja rápida, tá certo? Então, tempo de convergência rápido. Muito bem. Aqui tem o cabeçalho da mensagem EIGRP, tá? Então, como os outros protocolos de roteamento, as mensagens são trocadas entre os roteadores. As mensagens são trocadas em multicast, tá certo? E endereço MAC também é multicast, tá certo? E aqui está o cabeçalho. Cabeçalho em multicast. Tá? Cabeçalho IP, consequentemente, também vai ser multicast. No campo do número de protocolo IPv4 é 88, que é o IPv6. Depois vem a mensagem em si, que tem um cabeçalho, tá? EIGRP, e o tipo. Tem alguns tipos de mensagem que o protocolo EIGRP pode trocar. É um bate-papo entre os roteadores, né? Então esse bate-papo ocorre com essa mensagem, tá? Com essa estrutura. Né? Mesma coisa, aqui ele está dando os detalhes de cada uma das telas passadas, né? Isso tudo para dizer, olha só que interessante, né? Aqui na mensagem, no cabeçalho do pacote, repara que isso daí não tem a ver, é um pacote totalmente vamos dizer, diferente do pacote TCP/IP, tá certo? Ele não, diferentemente do RIP, né? Ele não aproveita, vamos dizer assim, o DP, né? Ele tem uma estrutura diferente, tá? Ele tem evidentemente um cabeçalho IP, porque ele tem um endereçamento, a camada 1, camada 2 e camada 3, tudo bem, é igual. Mas as camadas superiores, elas são diferentes do pacote normal TCP/IP. É um pacote personalizado mesmo. Tá? E aí você tem todos esses parâmetros, né, que estão aqui, que vão servir para a comunicação. Né? Okay. Também tem esses campos aqui são utilizados para rotas externas. Tá? Okay. Conceito de sistema autônomo. Tá? Acho que ele vai falar daqui a pouco sobre isso. Tá? Uma coisa importante. O EIGRP, ele suporta mais de um protocolo. Até mesmo por isso que ele tem um formato diferente, né, dos outros. Então ele suporta IPALL-TOC, IPX e IP. A nível de CCNA a gente vai estudar somente o IP, tá? Mas ele tem suporte aos três e podem funcionar simultaneamente, tá? Então ele tem 3 tabelas de cada coisa. Muito bem, aqui os módulos funcionam independentemente, né? Os encapsulamentos também são independentes. Bom, agora ele vai falar os tipos de pacotes que o EIGRP pode trocar, tá? Primeiro é o pacote de hello. O pacote de hello, ele funciona para dizer que eu estou vivo, tá certo? Então ele detecta os vizinhos, o hello, quer dizer, assim que você liga um roteador e habilita o EIGRP, ele manda hello para os vizinhos para reconhecer quem são os vizinhos dele. Tá? Ok. Pacotes de atualização e de ACK. Tá? Por exemplo, se um link cai, ele manda uma atualização para os vizinhos e os vizinhos respondem que receberam essa atualização. Tá?
E o pacote de consulta, ele consulta os vizinhos para perguntar, olha só, como é que está a tua tabela de roteamento aí? Beleza, aí vem a resposta. Tá? O hello é diferente desses outros dois, porque o hello ele não exige resposta. Tá? Esses dois exigem resposta para estabelecer a comunicação. Tá? Intervalo de tempo entre os hellos. Tá? O hello é também emitido periodicamente, tá? Assim como o RIP, né? No caso, se o link estiver rápido, ele manda de 5 em 5 segundos. Se o link for lento, é de 1 em 1 minuto. Tá? E aqui o hold time de cada um deles. Até que o hold time? Após esse intervalo de tempo, ele passa a considerar que o vizinho, alguma coisa aconteceu com o vizinho. Se ele passa um tempo sem receber a mensagem do vizinho, esse tempo igual a 3 vezes o intervalo padrão, ele diz o seguinte, bom, esse vizinho aí deve ter acontecido alguma coisa com ele e não está mais no ar. Tá? Bom, 2 tipos de atualização EIGRP. Atualização parcial, né? 2 tipos, não, 2 características das atualizações EIGRP. Elas são parciais, no sentido que ele não manda a tabela periódica, a tabela de roteamento inteira. Tá? Ele só manda parcialmente. E são associadas por quê? Somente os roteadores que forem afetados por uma possível mudança é que vão receber essa atualização. Então, um determinado link cai, tá certo? Essa atualização ela vai ser parcial, só vai informar o link que caiu. E vai ser associado, ou seja, só vai mandar essas mensagens para os roteadores em que essa rota seja importante, que essa rota seja foi pedida por eles, vamos dizer assim. Tá? Vamos ver o comportamento do dual. O dual é a inteligência, né, dele. Então, o que acontece? Caiu um link, ele manda uma atualização para os vizinhos que respondem dizendo que receberam a atualização. Aí, esse mesmo cara faz uma consulta para ele, os outros dizem que receberam isso, mandam uma resposta da consulta para ver como é que está a tabela de roteamento do vizinho. E todos eles convergem através disso. O dual trabalha e faz com que essas mudanças sejam refletidas na tabela de roteamento. Tá? Distância administrativa. A gente já viu que uma entrada na tabela de roteamento tem duas características que vão fazer o roteador decidir. A primeira delas é a distância administrativa. O que vai fazer um protocolo de roteamento ser melhor do que outro? Tá? Primeiro, o roteador sempre vai preferir a rota diretamente conectada. É que ele tem mais certeza que está certa. Óbvio, né? Tem roteador, eu conecto nele um PC, conecto nele um outro roteador, eu vou ter certeza que aquilo ali é uma rota que vai funcionar. Em segundo lugar, de confiança, vem a rota estática. Depois vem uma rota de sumarização em EIGRP, é que ele mais confia depois da rota estática. Depois, com uma distância administrativa de 90, entra o EIGRP, que está à frente do SPF, está à frente do RIP, tá certo? E tem o EIGRP externo também, que é para protocolo de roteamento externo, que usa na internet. Né? Ok? Então estão as distâncias administrativas aqui, para ver o que ele vai decidir. Tá? Estou de olho em você, para saber se tem dúvida, hein, Leandro? Qualquer coisa me manda. Ok. Autenticação. O EIGRP suporta a autenticação. Tá certo? Ele só você pode configurá-lo para só atualizar roteadores que estejam autenticados. Né? E também criptografia. Tá certo? Suporta criptografia também. Então, é um protocolo bastante bacana, né? Ok, então vamos à topologia do capítulo. Na topologia do capítulo você tem 3 roteadores, né?
Você tem aqui duas redes Ethernet aqui, 172.16, 192.168 e outro 172.16, e uma interface de loopback. Ele vai introduzir para a gente nesse capítulo o que é uma interface de loopback, né? Eu acho que no RIP versão 2 ele já introduziu isso, né? É uma interface que não existe na verdade, mas o roteador pensa que ela existe. Então, para nível de roteamento funciona e etc. Tá? Ok? Aqui é a tabela de endereçamento usada no capítulo. Roteador R1, o startup config do R1, o startup config do R2 com todos os endereçamentos, o startup config do R3, o R1 tem o loopback, é o R2, né? Ó, interface loopback, para você criar ela, né? Muito bem. Bom, depois de apresentar a topologia do capítulo, ele apresenta o conceito de sistemas autônomos, tá certo? Então, o sistema autônomo é um conceito que existe já, tá? Que é muito usado na internet. Tá? Então, você tem uma determinada rede que tem as suas regras, rede grande, né? Que tem as suas regras de roteamento, etc. Você chama ele de sistema autônomo. AS, Autonomous System 64515. Tá? E quem dá esses números de sistema autônomo é o IANA. Tá? É um órgão que regulamenta a internet, que vai te dar esse número de sistema autônomo. Tá? Ele está colocando isso por quê? Porque o EIGRP também usa o mesmo nome, sistema autônomo, para dizer uma outra coisa. Tá certo? Quando a gente diz sistema autônomo no contexto EIGRP, esse sistema autônomo significa o quê? Uma instância do EIGRP. Tá? Por quê? Porque você pode, numa mesma rede, rodar EIGRPs diferentes. A gente não falou que as atualizações elas são feitas por multicast, ou seja, as atualizações de rota só são mandadas para os roteadores interessados, né? Quem são esses roteadores interessados? Aqueles que pertencem ao mesmo sistema autônomo EIGRP. Só que não sei se acho que foi a Cisco que teve a infeliz ideia de usar o mesmo nome usado para sistema autônomo também da internet, coisa e tal. Só para não confundir, sistema autônomo da internet é uma coisa, sistema autônomo do EIGRP é outra. Tá? Esse sistema autônomo do EIGRP é como se fosse um número de processo, o número da instância do EIGRP que está rodando naquela rede. Tá claro? Então, mais uma coisa que o EIGRP tem diferente do RIP, né? Você pode rodar várias instâncias e você ter, por exemplo, 100 roteadores. Você tem 30 roteadores rodando numa instância do EIGRP, outros 30 rodando numa outra instância e os outros 40 numa outra instância diferente, do EIGRP 1, 2 e 3, por exemplo. Então, são trocas de mensagens diferentes e etc. Tá? Então, para que você usa essas múltiplas instâncias do determinado protocolo de roteamento? Que tanto o ASPF quanto o EIGRP suportam isso. O objetivo é você não sobrecarregar muito o sistema. Tá certo? Tem um grande número de roteadores. Você tem, às vezes, a rota de um não interessa para o outro. Então, tudo depende. Você vê a complexidade que pode chegar um determinado estudo de protocolos de roteamento. Então, o estudo de protocolos de roteamento pode ser um negócio realmente muito complexo. Graças a Deus, a nível de CCNA, a gente não estuda múltiplos instâncias de um mesmo protocolo de roteamento rotando simultaneamente. Tá? Mas a gente precisa saber que existe. Só a título de curiosidade, o CCNA 5, que é a evolução desse nosso aqui, o nosso é o CCNA 4, CCNA 4.0. Esse estudo que a gente está fazendo aqui da academia, né? E a gente está para entrar a partir de ano que vem, a gente já vai estar ensinando CCNA na versão 5. Tá? E na versão 5 a gente já estuda múltiplos
múltiplos protocolos de roteamento USPF em múltiplas instâncias. Tá legal? Mas, enfim, na hora de fazer router e IGRP, a gente tem que colocar o número da instância que a gente está rodando. Geralmente é 1 que a gente põe. Tá? Tudo isso só para dizer isso. Então, como já foi dito, para a gente habilitar o protocolo de roteamento nos roteadores, como a gente fazia com o RIP, é só dizer router é IGRP e o número do sistema autônomo. Tá? Logicamente, se a gente quer que esses 3 roteadores participem do mesmo sistema autônomo, a gente tem que entrar router é IGRP e o mesmo número em todos os 3. Legal? Dúvida? Por enquanto, muito fácil, né? Muito bem. E exatamente como o RIP faz, né? Exatamente igual, a gente usa o comando network para definir as redes que vão entrar nas atualizações de roteamento. A gente está router é IGRP, depois network, cada uma das redes. Tá legal? E lembrando, o comando network tem 2 funções. Primeiro é anunciar a rede. E segundo é dizer, habilitar aquela interface para também anunciar a rede. Então, por exemplo, esse roteador aqui, R2, ele tem essa interface e essa interface. No momento que eu dou network 172.16.3.0, eu estou fazendo 2 coisas. O R2 vai passar a anunciar essa rota e o roteador R2 vai passar a usar essa interface para anunciar todas as rotas. Mesma coisa. Então, se eu dou 2 networks aqui, 172.16.3.0 e 192.68.10.8. Então, a interface serial 0 vai anunciar 172.16.3.0 e 192.10.8. E essa interface também vai anunciar as 2 rotas. Tá? Beleza. Então, ele está dando exemplo de configuração tanto do R1 quanto do R2. O R1, ele vai anunciar provavelmente essas 3 aqui, essas 3, esse aqui essas 3. Tá? Então, ele vai dar exemplos de comando. Então, o que acontece? Quando eu dou um network com 72.16.00 nessa e eu dou um network com 72.16.00, que é a rede comum entre esses 2 aqui, no que eu dou no segundo, ele já dá uma mensagem do dual, dizendo, opa, um vizinho se manifestou. Né? Existe um vizinho. Né? Então, ele reconhece uma nova adjacência. Tá? É diferente do RIP, né? O RIP, ele não tem essa questão de topologia. Né? Não tem essa questão de topologia. Já o EGRP, sim. Ele já vai criando quem é a vizinhança dele, né? Quem são as adjacências dele, etc. Vai criando uma tabela de topologia. Tá? Bom, muito bem. Subredes. Né? Comando network. Tá? Ah, sim. Você pode anunciar uma rede com uma máscara coringa, assim como essa máscara coringa, né? Ela está sendo apresentada agora para vocês, né? Não foi apresentada ainda. Bom, o que é a máscara coringa? A máscara coringa é uma máscara inversa da máscara de subrede. Como é que eu obtenho ela? Subtraindo 255.255.255.255. Então eu pego 255.255.255.255 menos a máscara. Vai me dar a máscara coringa. Tá? Como? Ah, vai ser muito difícil calcular. Não é difícil, é muito fácil. Né? Porque ele vai ter tudo 255. Só um dos octetos não vai ser 255. É esse que tu vai fazer a subtração. Né? E você pode acontecer também do octeto que não é 255, está nessa região aqui. Então você vai ter os outros 0. Os outros 255. Tá? Então, a máscara coringa, na verdade, é muito fácil de calcular. Tá? Você vai fazer uma conta de 255 menos aquela diferente. O resto é 0. À esquerda. À direita, o que for 0 vai virar 255. É claro, deu para entender que é a máscara coringa? Deu para entender? Como é que calcula? Ok, obrigado.
Então, repetindo, você pode anunciar a rota de duas formas. A primeira delas é sem máscara, e a segunda usando máscara coringa. Tá? O show é IGRP Neighbors. É um comando que o RIP não tem, tá? Que ele mostra o quê? Quais são os seus vizinhos. Tá? Então, ele tem uma tabela de vizinhança. E nessa tabela de vizinhança, ele mostra qual é o endereço IP do vizinho, qual a interface que eu uso para conectar no vizinho, né? E os temporizadores. Ok? Repara, quando eu dou Show IP Protocols, tá? Ele mostra o protocolo que está rodando e a distância administrativa que está configurada para ele. Tá? Beleza. Muito bem. E aqui estão as três saídas do R1, e do R2 e do R3. Show IP Hold. Bom, quando os roteadores estiverem todos configuradinhos, direitinhos, com o router EIGRP1 e o network, cada uma das redes, eles vão convergir. Quando eles convergirem, a tabela de roteamento deles vai apresentar entradas com a letra D de dual. Tá? Toda a entrada da tabela de roteamento que começa com a letra D foi aprendida através do EIGRP. Ele não usa E, ele usa D. Tá bom? E aqui, ele coloca a distância administrativa de 90, tá vendo? E a métrica, esse valor quilométrico aqui, tá vendo? 286, 26 milhões, não sei o quê. Essa métrica que a gente vai aprender a calcular. Tá legal? É uma conta que a gente vai fazer aí. O R2 também está aí, e o R3 também está aí com todas as rotas. Né? Repara, a sumarização automática, ela acontece, tá? Ou é automática ou manual, tá certo? A sumarização automática, ela pega as rotas que ele pode juntar, tá certo? E ele joga para null zero para o quê? Para você poder subdividir, tá certo? Se ele tem uma sumarização automática e joga para null zero, ele joga fora esse pacote aí, tá certo? No RIP versão 2 também a gente tem esse tipo de sumarização automática, né? Ok. Se ele não atinge, se ele não corresponder, ele vai ser jogado para escanteio, ele vai ser jogado fora. Ok. E se eu remover a sumarização automática, essa rota sumarizada para null zero vai sumir. Tá certo? Beleza. Balanceamento de carga. Né? O roteador R3, né? Ele tem dois caminhos para chegar aqui no roteador R1. Ele pode vir por aqui ou ele pode vir por aqui. Tá certo? São dois caminhos perfeitamente possíveis. Tá? E como a gente não configurou a métrica, ele é vetor de distância, tá? Ele simplesmente vai balancear a carga. Tá? Dá para ver claramente que por aqui ser uma interface de 1 MB e 64K, e essa aqui ser 1,5 MB, o caminho por aqui é melhor que esse caminho que pega dois roteadores. Tá certo? Mas, se a gente vai ver como é que ele calcula essa métrica, se a gente não der nenhuma informação a mais, ele encara esses dois caminhos como sendo métricas iguais. Tá? Mas não corresponde à realidade. Vamos ver por que disso aí. Aqui tem o Packet Tracer para configurar e verificar o roteamento. Avançando. Bom, essa métrica aí maluca, como é que ele calcula? Tá? 26 mil, não sei quanto. Tá? Simples. A fórmula padrão é a seguinte. K1 vezes largura de banda mais K3 vezes atraso. O que é largura de banda? O que é atraso? São variáveis que estão determinadas pela interface. São configurações de camada 1 da interface. Tá certo? A gente vai ver depois explicitamente o que é isso.
Opcionalmente, a gente pode também levar em conta o K2, K5 e o K4. Tá? Por padrão, o K2, o K5 e o K4 são 0. Tá? O K2 leva em conta quem? A carga, que é uma outra variável também da interface. Confiabilidade do link e confiabilidade também do link. Tá certo? Através do comando, dentro da subconfiguração do EIGRP, se a gente fizer metric weight TOS, eu dou os valores sequenciais, tanto do K1, K2, K3, K4. Eu posso dar o peso, tá? Mas se eu não der esse comando, o K1 é 1, o K3 é 1, o resto é 0. É assim que ele calcula isso. Tá? Então, levando em conta 4 parâmetros. Largura de banda, atraso, confiabilidade de carga, mas no padrão só largura de banda e atraso. Vamos ver um exemplo disso aí. Quando eu dou Show IP Protocols, ele me lista essas variáveis dessa fórmula para calcular essa métrica. Tá? Aqui, ó, Show Interface Serial. Bom, muito bem. Cada uma dessas interfaces tem esse link aqui é de 1024, esse de 64 e esse link aqui é de 1544. Só que o roteador não tem como saber isso. Quer dizer, até tem, mas na configuração padrão isso não está listado. Tá certo? Eu tenho que chegar lá na interface padrão vem 1544. Tá? Eu tenho que chegar nessa interface aqui, ó, nessa que está 1024, manualmente dar um comando, provavelmente no próximo slide ele vai dizer qual comando que é, tá certo? Para poder modificar esse padrão, que é 1544, para o padrão real que eu contratei na minha operadora. Tá? Então, para você configurar e para que o EIGRP funcione direitinho, ele precisa que você chegue manualmente na interface do roteador e informe essa interface que link você contratou. Tá? Então, repara, é bem mais difícil que configurar o RIP. Você tem que levar isso em conta também. Porém, vai ficar muito mais eficiente. Lembra aquele negócio de convergência rápida, etc. Tal? Todas aquelas vantagens que a gente falou no início? Só vão funcionar se você tiver o trabalho de configurar todas essas coisinhas. Tá? Então, repara, se eu quero mais eficiência, eu tenho que ter mais inteligência. Também. Então, como eu disse para vocês, é uma característica da interface, tanto a largura de banda, bandwidth, quanto o delay, que é o atraso, quanto a confiabilidade, quanto a carga. Carga de transmissão, carga de recepção. Tá certo? Ok? Então essas são configurações que já vem na interface. Tá? Sendo que o bandwidth eu pego e boto na mão. O atraso e a confiabilidade, etc. e tal, eu posso até obter automaticamente. Vamos ver isso. Aqui, ó. Atraso. O atraso, ele pega do tipo de link que eu tenho. Tá? Se eu tenho um link Fast Ethernet, o atraso vai ser 100. Se eu tenho um link T1, que é 1024, ou 2 MB, não me lembro, acho que é 2 MB. T1, eu tenho 20.000 microsegundos, tá certo? De atraso, ok? Essas são as configurações que vão entrar na tabela automaticamente. Quando eu encaixo o cabo, automaticamente ele vai saber que é isso e vai dar esse atraso, tá certo? E a confiabilidade e a carga. A confiabilidade, quanto maior a confiabilidade, melhor, e quanto menor a carga, melhor, tá certo? Tanto a carga quanto a confiabilidade são valores automáticos também. São valores que ele vai vendo o que está acontecendo com o link e são atualizados dinamicamente. Tá? Se o link tiver muito erro, a confiabilidade dele vai caindo.
Tá? Se tiver muito tráfego, a carga dele vai aumentando. Tá? Mas são valores dinâmicos. Ao contrário dos outros dois valores, dos valores de bandwidth, tá? Delay também não é bem dinâmico, depende da interface que você liga, né? Mas isso aqui não, é manualmente que o administrador vai lá, o bandwidth configura. Isso aqui depende do cabo que eu estou encaixando lá, né? Do link que eu estou usando. Isso aqui é dinâmico, depende dos dados que estão trafegando. Repara, é um negócio bem inteligente, né? Bem inteligente. Vamos lá. Como é que eu configuro essa largura de banda? Comando, eu entro na interface e dou bandwidth, valor da interface. Tá? Isso você tem que fazer. Para configurar ex-GRP, você tem que configurar o bandwidth. Tá certo? Quando você dá o show interface, você vê lá que mudou, que você configurou. Tá certo? Muito bem. Cálculo da métrica. Nós já vimos que o K1 e K3 por padrão são 1. Então eu pego o K1, multiplico pela largura de banda, somo com K3 multiplicado pelo atraso e multiplico por 256. Por isso dá aquele valor gigantesco. Né? Daquele valor de 3.014.400. Né? É assim que você calcula a largura de banda. Então você tem, por exemplo, largura de banda, você calcula a métrica, desculpe, né? Largura de banda lá de 10 milhões. Tá? Você soma com atraso e 256. Tá? Só que a largura de banda é 10 milhões dividido pela largura de banda, em kbps. E o atraso é a soma dos atrasos dividido por 10. Tá? Vezes 256 vai dar a métrica. Então essa é a fórmula verdadeira que você usa. Tá? Aquela largura de banda que aparece então na interface, você faz 10 milhões dividido pela largura de banda. O atraso, você pega a soma de todos os atrasos, divide por 10. Multiplica por 256, aí você tem, soma os dois, você tem essa métrica. Tá bem? Aqui, ele vai ver, aqui ó, o bandwidth 1024, a interface faixa é 10 milhões, não é à toa que ele usa 10 milhões dividido, para faixa dá 1. Né? Vamos calcular o atraso de cada uma dessas aqui. Tá? Ó, o atraso de 2.000, o atraso de 100. Certo? Então o R2, ele vai apresentar uma fórmula, o R3 outra, eu vou somar as duas para achar a métrica que vai ser apresentada lá para o R1. Tá? Qual é a métrica que vai apresentar uma rota que vai partir do R1 e vai chegar no R3? Vai ser a soma dessa com a soma dessa. A soma dessa com essa, desculpa. Como é que vai ser o atraso, então? Bom, já que o atraso é 20 mil num e é 100 no outro, vai ficar 20.100. Tá certo? Não, desculpa. Ah, tá, 20.100. 20.000 mais 100. Tudo dividido por 10, dividido por 2 vezes 256. Dá isso, só de atraso. Né? Os outros é 10.000 dividido pelo outro somado. Né? Largura de banda, mais atraso. Largura de banda, ele deu 249 mil, não sei das quantas. Então vai dar isso aqui de métrica. Tá? É cálculo aberto, né? Isso é um exercício para você calcular isso. Só calculando que você vai entender isso. Chato pra caramba, né? Repara, nunca numa prova de CCNA o cara vai te pedir para fazer esse cálculo. Tá? Agora, você tem que entender como ele chegou nesse resultado, ou seja, a fórmula do ex-GRP. Tá? Agora, mandar fazer essa conta, chegar nesse número, não é razoável. Você não pode usar calculadora. Tá certo? Muito bem. Aí que vem os conceitos mais complicadinhos do ex-GRP. Tá? Bom, o que o dual, que é o algoritmo, ele vai tentar fazer com ex-GRP? Primeiro, eliminar os loops de roteamento. Segundo, ele tem um caminho de backup sem loop, que pode ser usado imediatamente se algum link cair.
ele tem convergência rápida. E ele usa o mínimo de largura de banda possível. Ele faz atualizações apenas associadas. Tá? Então, tem alguns conceitos do EIGRP que eles são usados, vão ser apresentados a seguir, que eles são usados pelo Dual para que tudo isso aqui aconteça. Tá? Primeiro, conceito de sucessor, o conceito de feasible distance, ou seja, distância viável, o conceito de sucessor viável, a distância reportada, report distance, e a distância anunciada, announced distance. Tá? Feasible condition, ou seja, condição viável ou condição de viabilidade, ou feasible condition. Tá? E esses conceitos são fundamentais para o mecanismo que evita o loop de Dual. Vamos analisá-los com mais profundidade agora. Tá? Em primeiro lugar, sucessor e distância viável. Tá? Venha a ser isso. Show IP route. Essa métrica que aparece aqui na tabela de roteamento é o que a gente chama de distância viável. E o sucessor é para onde vai ser enviado o pacote quando ele tem esse destino. Tá? Então ele está dizendo para você o que é sucessor, o que é distância viável. Simplesmente, sucessor é a rede, é o próximo salto, e a métrica é a distância viável. Entendido? Isso é fácil de entender. Né? Vamos lá. Localizando o sucessor viável. O sucessor viável está nessa tabela de roteamento. No show IP route. Tá? Essa distância aqui é a distância viável. Por quê? Porque a métrica para o próximo salto é essa aqui. Tá? Já a distância reportada vai ser a distância, uma outra distância que você teria se o link caísse. Tá certo? Vamos ver isso aqui. Tá. Ele tá dizendo o seguinte, né? Sobre essa distância viável, ele já está dando muitos conceitos adiantados na frente de outras coisas que sejam interessantes, né? O que acontece? O EIGRP, ele vai reagir a quando um link cai, tá certo? Quando o link cai, ele vai ser obrigado a tirar uma entrada de tabela de roteamento e se tiver um outro caminho para chegar no mesmo lugar, ele vai colocar esse outro caminho no lugar da tabela de roteamento. Tá? Porém, ele só vai colocar esse outro caminho, tá, sob uma determinada condição. Tá? Por quê? Para evitar loop de roteamento, como a gente vai entender mais tarde. Tá? Que condição é essa? É condição de viabilidade dele. Tá? Então ele vai ser um sucessor viável se uma condição acontecer. Tá certo? Essa condição que tem que acontecer é que para ir pelo outro caminho, tá, a distância reportada por esse outro caminho tem que ser menor do que a distância que ele estava antes. Tá certo? Eu acho que ele vai dar algum exemplo disso aí. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Olha só. Alternativo. Tá certo? E isso não está na tabela de roteamento. Tá? A tabela de roteamento provavelmente só está o primeiro. Se o primeiro cair, ele vai entrar com o segundo automaticamente. Tá certo?
Ok. Vamos reproduzir. Quando eu tenho, ele tá mostrando aquela tabela do EIGRP, própria do GRP. Tá? Esse P significa que ela está passiva, ou seja, isso aqui não está calculando nada, o dual não está calculando nada. Tá? Então, essa rota, essa rede de destino, tem um sucessor, tá certo? E esse sucessor, que vai entrar em ação caso o outro caia, tem uma distância viável de 301.044,00, tá certo? E a distância reportada, 28, tá certo? E esse é o endereço do próximo salto, ou seja, desse roteamento. Tá legal? Já eu entro com um outro sucessor viável, tá? Por quê? Porque essa é a distância viável e a distância reportada, tá? Ela vai ser menor do que essa aqui, anterior, 30.000. Tá? Só se esse valor for menor do que essa entrada vai aparecer. Tá certo? Ele está no estado passivo, por quê? Porque nenhum link caiu ainda. Quando um link cair, ele vai entrar em ação. Então, a topologia mostrada aqui, ó, Show EIGRP Topology, né? Mostra a largura de banda, a carga, o delay, tá certo? De cada um das saídas possíveis para o mesmo lugar, cada um com a sua métrica. Ok. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? O R1 tem isso na tabela de roteamento. O R1 tem isso na tabela de roteamento. Cadê o R1? O R1 está aqui. Para ir até 192.168.10, que fica aqui, tá certo? O caminho que ele está escolhendo é via 192.168.16. 192.168.16 é esse caminho aqui. Certo? Então, o caminho, por enquanto, que o R1 está escolhendo para chegar nessa rede é ir através de R3. Tá certo? A métrica para ir para lá é 21.72416. Ou seja, é essa métrica. Tá? Na tabela de topologia, que não é a tabela de roteamento, aparece o quê? Que você pode ir para 192.168.10 através desse 192.168.16. Repara, o outro caminho não está sendo mostrado. Né? Na tabela, agora, não está sendo mostrado por quê? Porque provavelmente ele não está atendendo o critério para poder estar aí. Tá certo? Se eu dou all links, tá, aparece até esse link, mas ele não vai ser um sucessor viável. Porque, agora aparece, ó, que o 30.000 é maior do que esse 21.000. Tá? Como esse 30.000 é maior do que esse 21.000, ele não vai aparecer na tabela de topologia. Ele não é uma rota viável. Tá? Provavelmente, se eu acrescentar isso, eu vou estar sujeito a ter um loop de roteamento. Então, ele não deixa. Tá? Só que nesse caso particular, isso está acontecendo por quê? Isso está acontecendo porque eu não relatei esse 64, esse 1024 aqui. Tá? Ele vai consertar isso aqui na próxima. Deve ser, vamos ver aqui. Né? Não. Ele vai apresentar um fluxozinho. O fluxozinho é o seguinte. Né? Vamos lá. Como é que o dual funciona? Digamos que a conectividade para um determinado local caiu. Tá? Se eu tenho um sucessor viável, eu vou pegar essa rota que estava escondidinha e vou colocar ela como ativa na minha tabela de roteamento. Rapidamente. Tá certo? E aí, eu seleciono, se houver, um novo sucessor, para ficar de backup daquela. Tá? E eu instalo os sucessores, se houver, na tabela de topologia. Tá certo?
Então, numa rede mais complexa, o que eu posso ter? Eu posso ter não só um caminho para chegar lá, eu posso ter 2, 3, 4 caminhos diferentes para chegar numa mesma rota. Eu estou usando atualmente o quê? O melhor caminho, ou seja, o que tem menor métrica. Tá? Na minha tabela de topologia, tem um segundo caminho, que é um sucessor viável. Esse segundo caminho vai entrar em ação caso o primeiro caia, né? Mas caso o primeiro caia, eu vou entrar, o quê? O terceiro lugar que estava na espera vai entrar agora como sucessor viável. Tá certo? Esse é o caminho, assim, no mundo ideal, esse caminho da esquerda aqui. Tá? Bom, e agora? Se eu não tiver um sucessor viável, eu vou ativar o meu dual. Tá? Eu vou colocar, em vez de P, eu vou colocar A. Eu vou ativar. O que significa ativar? Eu vou consultar os meus vizinhos para ver se existe uma nova rota. Tá? Existe uma nova rota? Os vizinhos disseram que existe? Pô, então eu instalo na tabela de roteamento e vejo se tem algum sucessor. Se não tiver uma nova rota, então eu vou ser obrigado a remover essa rota da tabela de roteamento. Essa figurinha é bem bacana. Ela dá para entender exatamente o que acontece com o dual, né? Esse FSM é a máquina que roda dentro do dual, tá? Finite State Machine. Ok. Muito bem. Vamos ver como é que a gente pode monitorar esse FSM aí na prática. Muito bem. Eu tenho aqui uma tabela de topologia, onde eu tenho um sucessor. Tá? Esse sucessor está aqui por quê? Porque esse 21.000 é menor do que o 30.000. Tá legal? Ok. Beleza? Então, eu vou dar um debug EIGRP FSM, tá? Para saber o que vai acontecer. Tudo bem? Depois de fazer isso, eu mato a interface, shutdown. Aí vem a mensagem, o dual, ele vê se por acaso existe um feasible successor para esse destino. Existe, tá? Esse feasible successor. É aonde? É por esse outro caminho com essa métrica, tá? Então, eu vou remover essa aqui e instalar a outra. Tá certo? Undebug all. Quando eu dou a EGRP Topology, não tem aquele feasible successor. Tá certo? Então, só vai ter uma entrada agora. Ok? Só vai ter uma entrada. Se cair de novo, aí já era. Aí ele perde a conectividade. Tá certo? Bem tranquilo mesmo. Vamos lá, vamos ver como é que está a tabela de topologia. Bom, nesse caso aqui, nessa topologia, não tem um feasible successor. Tá? Então vamos ver como é que o dual vai agir. Tá? Dei um debug para poder observar o que o dual está acontecendo. Vou na interface serial e dou um shutdown nela. Tem um feasible successor? Não tem. Né? Not found. Então eu vou entrar no estado ativo. Eu vou perguntar, vizinho, olha só, tem aí alguém que sabe essa rota, conhece e tal? Alguém pode me dizer? Não obtive resposta. Ninguém conhece outra rota para lá. Então eu não tenho opção. Quer dizer, não, tem um outro cara que informou para ele. Ó. Informou, não, existe aqui. Beleza, se existe aqui, então eu vou instalar essa rota aqui. Tá certo? Ok? E na tabela de topologia vai estar a outra rota instalada. Exatamente isso. Se nenhum vizinho responder, ele é obrigado a remover a rota. Repara que o EIGRP
é todo um bate-papo com seus vizinhos, né? Ele tenta primeiro resolver sozinho a situação, né? Por quê? Porque ele se previne, ele coloca uma rota de backup, tá? Somente se ele não tiver essa rota de backup que ele vai perturbar o vizinho. Gente, isso economiza muito tempo. Por isso que você tem a convergência super rápida, tá? Porque ele acaba, na maioria das vezes, agindo sozinho numa informação pré-estabelecida que ele pegou na rede. Aqui é exatamente isso que ele falou agora, de dar shutdown na interface, só que feito na prática, com debug, né? E vamos falar um pouquinho sobre a rota de sumerização, né? Quer dizer, você analisando a tabela de roteamento, você vê que existe algumas rotas de sumarização que o Dual colocou lá, tá certo? Por quê? Porque a rede 192.168.10.0 pode ser sumarizada, né? Ok? 192.168, tem o 10.8, tem o 10.4, né? E esse R3, quando vai anunciar para cá, anuncia essas duas juntas, sumarizadas, certo? Né? 10.8 e 10.4, tá vendo? Uma conectada, a outra não. Né? Ok. Então, se isso pode me atrapalhar, ou seja, eu posso querer anunciar essas rotas independentemente uma da outra, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso desabilitar essa sumarização automática, né? Como? Com o comando no auto summary dentro do EIGRP. Tá? Então, faço nos 3 roteadores no auto summary, e aí eu vou ter separadinha as rotas para o 4, para o 8, tá certo? Separadinhas as rotas aqui. Então é só isso mesmo, né? Desabilitando a sumarização automática. No Show IP EIGRP Topology, tá? Essa desabilitação da sumarização automática também é refletida na tabela de topologia dos roteadores. Muito bem. O loopback. Loopback. Ok. Sumarização manual. Tá. Você pode sumarizar manualmente também. Como? Né? Repara que tem 3 rotas aqui da rede 1, 2 e 3, tá vendo? Que o dual veio com ela, né? Você pode simplesmente dizer o seguinte, ó. Vou calcular a sumarização, como a gente aprendeu no RIP, né? E vou chegar na interface em que eu quero que sejam sumarizados os endereços e dou IP sumer address para dizer que ele vai sumarizar nas atualizações EIGRP1 o quê? 192.168.00 para essa máscara aqui. Tá? E na serial 001 ele vai agrupar outros endereços, de forma que na tabela de roteamento agora dos outros roteadores, só vai ser anunciada uma rota sumarizada. Tá? Qual é a vantagem de fazer isso? Economizar a largura de banda. Tá? Rota padrão. Eu posso também configurar uma rota padrão no roteador e redistribuir ela para os outros roteadores que estão com o EIGRP habilitado naquela instância. Ele vai entrar com o asterisco aqui, ó, D, asterisco externo, que é a rota automática que vai pelo EIGRP. Um default gateway, né? Beleza. Ajustes. Aí é a parte mais avançada do EIGRP, né? Então você pode, por exemplo, ajustar o bandwidth, tá? E dizer o seguinte, só usa um percentual dessa banda para mensagens EIGRP. Ou seja, até isso eles pensam, né? Se o EIGRP está gastando muita banda com aquela mensagem de hello, você diz o seguinte, olha, você vai usar aí, ó, só 50% no máximo dessa banda para essas mensagens EIGRP. Então ele vai aumentar o tempo do hello, por exemplo, para poder atingir esse objetivo.
Hold time também, você pode mudar os hold times. O tempo que espera para... o tempo que você manda o intervalo de hello e o tempo que você espera para dizer que um vizinho está morto. Bom, com isso, a gente termina o capítulo. Muito exercício, tá? Na verdade, ele não é um protocolo assim muito difícil a nível de CCNA. A base mesmo, o fundamento mesmo dos protocolos de roteamento estão nos capítulos anteriores. Aqui é mais uma questão operacional mesmo do EIGRP. Tá? A única coisinha que complica mais é a questão desse sucessor provável sucessor, mas é só você comparar as métricas anunciadas com outra métrica, né? Que aí você vai ver se ele vai entrar ou não. Tá? E essa coisa de existir uma tabela de topologia em paralelo à tabela de roteamento. Tá? O HIP também tem uma tabela própria dele também, né? Que é a tabela que o algoritmo vai utilizar para decidir ou não. São os dados disponíveis para ele decidir ou não se vai incluir na tabela de roteamento aquelas rotas. Tá? A integração de habilidades é legal também, né? E aí no capítulo que vem, a gente já está acabando o nosso curso, a gente tem os protocolos Link State, o SPF, provavelmente a gente vai dar essas duas aulas juntas, provavelmente a próxima aula vai ser a última aula. Tá? Então, ok? Então, Leandro, Perla, vou abrir o microfone para vocês. Dúvidas? Para mim tá ok, Moisés. Eu fiz as anotações aqui para poder me auxiliar aqui na prova, até para me sentir mais seguro lá na prova. Aí, assim, a prova vai estar aberta a partir de quando? Hoje já está aberta. Ah, tá. Que eu quero aproveitar para fazer logo após a aula mesmo, para poder me sentir mais confiante aí.